ao Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 17 do Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Eu sou o Luiz Carlos e contarei hoje com a colaboração nos bastidores, cuidando da parte técnica, o Márcio Levi e a Eloneide. Você que está nos ouvindo na sua plataforma preferida, peço que se inscreva e assim será avisado quando o podcast entra no ar. Lembramos que o nosso podcast tem 2 episódios por semana. Um na segunda-feira e outro na sexta-feira, sempre no horário de 20 horas. O nosso projeto Time Rei, ele pode ser acompanhado no nosso site, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E nesse final de semana, domingo, dia 27, nós tivemos a rodada número 13 do nosso campeonato virtual, tanto aspirante como titular. Nós encerramos a jornada 13 e iremos fazer até a rodada 16. Portanto, está faltando 3 rodadas para que a gente possa conhecer qual é o time rei, qual é o time soberano no maciço em jogos amistosos. Então, pessoal, nós vamos falar sobre o campeonato virtual aspirante. Campeonato virtual aspirante. Nesse domingo, nós tivemos os seguintes jogos e com esses resultados. Agrovila de Aracoiaba 0, Penharol de Redenção 1. Atlético Capistranense 1, Mundego de Baturité 0. Bairro Central de Aracoiaba 3, Arisco de Aracoiaba 1. Boca Júnior do Capistrano 0, Garotos da Vila de Capistrano 0. Uruá de Barreira 1, Cruz de Barreira 1. Sonrisal de Ocara 4, Mocoré de Ocara 2. Jamacaru de Barreira 3, Novo Horizonte de Redenção 4. Putiu de Capistrano 1, Flores de Baturité 1. Lagoa Comprida de Ocara 3, Planalto de Morada Nova 2. Fazenda Velha de Itapiúna 0, Jaguarão de Aracoiaba 0. Bola de Cima de Ocara 1, Lagoa do Serró de Ocara 0. Portuguesa de Redenção 1, Lagoa Dantas de Redenção 1. Santo Antônio de Capistrano 5, Nacional de Aratuba 2. Jordão de Baturité 0, Bom Jardim de Baturité 1. Veloz de Barreira 1, Vila Nova de Redenção 2. Vila Nova é o líder do campeonato virtual aspirante. Caninhas de Aracoiaba 0, Chapada de Aracoiaba 0. Lagoa Bonita de Ocara 3, Lagoa do Velho de Ocara 1. Novo Gama Croatá 2, Boa Fé de Redenção 2. Itãs de Itapiúna 3, Barcelona do Capistrano 4. São José de Redenção 0, Real São Francisco de Acarape 3. Arroz de Barreira 2,
Novo Planalto de Barreira, 1. Mutirão de Aracoiaba, 3. Raposa de Baturité, 2. União de Capistrano, 0. Força Jovem do Capistrano, 0. Novo Madureira de Baturité, 1. Novo Corinthians de Aracoiaba, 0. Carqueja de Capistrano, 5. Palmeiras de Capistrano, 1. E Santa Rosa de Caucaia, 3. Atlético Anassé de Caucaia, 0. Então, pessoal, a classificação dos aspirantes ficou do seguinte modo. Em primeiro lugar, Vila Nova de Redenção está com 67 pontos, 67, em 13 jogos. Tem 11 vitórias. Em segundo, nós temos o Barcelona, também com 67, 13 jogos, 10 vitórias. Em terceiro, está o Boca Juniors do Capistrano, 61 pontos, 13 jogos, 9 vitórias. Em quarto, Novo Horizonte de Redenção, 59 pontos, 13 jogos, 8 vitórias. Em quinto, União do Capistrano, 56 pontos, 13 jogos, 9 vitórias. Em sexto, o Peñarol de Redenção, 54 pontos, 13 jogos, 8 vitórias. Em sétimo, o Atlético Capistranense, 49 pontos, 13 jogos, 7 vitórias. Em oitavo, Lagoa do Velho de Ocara, 44 pontos, 12 jogos, 7 vitórias. Em nono, o Atlético Anassé de Caucaia, 44 pontos, 12 jogos, 6 vitórias. E em décimo, completando o top 10 do time reaspirante, os Garotos da Vila de Capistrano, 44 pontos, 13 jogos, 5 vitórias. Em sequência, nós temos, em 11ª posição, Chapada da Aracoiaba, 44 pontos. 12º, Arisco de Aracoiaba, 41 pontos. 13º, Mocoré de Ocara, 41 pontos. 14º, Jordão de Baturité, 40 pontos. 15º, Lagoa Dantas de Redenção, 40 pontos. 16º, Arroz de Barreira, 37 pontos. 17º, Agrovila de Aracoiaba, 35 pontos. Em 18º, Jaguarão de Aracoiaba, 33 pontos. Em 19º, Rio Verde de Capistrano, 32 pontos. E completando o top 20, o time Lagoa Comprida de Ocara, 32 pontos. E completando a classificação do time reaspirante, nós temos o São José de Redenção, depois o Guarani do Quixadá, Raposa de Baturité, Mundego Baturité, Putiu de Capistrano, Garotos da Vila de Aracoiaba, Alta Estrela de Baturité, Tristões de Aracoiaba, Novo Corinthians de Aracoiaba, Carqueja de Capistrano, Uruá de Barreira, Bairro Central de Aracoiaba e o time 37 de Ocara. Como nós temos a exigência do time ter que jogar no mínimo 25% de seus jogos fora, então nós temos 4 times penalizados. Carqueja de Capistrano,
Uruá de Barreira, Bairro Central de Aracoiaba e o 37 de Ocara. Na disputa pela artilharia aspirantes, estamos perto já do final, nós temos os principais artilheiros. Com 20 gols, nós temos Rafael, do time Lagoa Dantas, de Redenção. 16 gols, Lelê, do Arisco, da Aracoiaba. Também com 16 gols, o Meira, do Vila Nova, de Redenção. Com 10 gols estão empatados o Adiel, do Atlético Capistranense, Gabriel, do Tiradentes, de Redenção, Gilmar, do Lagoa do Velho, Ocara, Lucas, do Arisco, de Aracoiaba, e outro Lucas, do Jaguarão, Aracoiaba. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. E se a gente tem os artilheiros, nós também temos as melhores defesas. O time que tiver a melhor defesa, nós vamos estar premiando o goleiro. Então, o melhor goleiro do nosso campeonato virtual será escolhido a melhor defesa. E nesse momento nós temos na disputa o goleiro do Barcelona de Capistrano, que está com a média de 0,62 gols por partida. O do Atlético Capistranense, média 0,77. Também com essa média de 0,77, nós temos o Boca Júnior do Capistrano e o goleiro do Vila Nova, de Redenção. E com a média de 0,85 gols por partida, nós temos o goleiro do União, de Capistrano. Então, pessoal, falando no desempenho semanal dos times top 10, a situação ela está desse modo. Está em primeiro o Vila Nova, de Redenção, o Barcelona do Capistrano e o Boca Júnior do Capistrano, esses três primeiros colocados, eles não alteraram a sua posição na classificação. Isso relacionado, fazendo um comparativo com a semana passada. Quem subiu na classificação foi o Novo Horizonte, que hoje está em quarto lugar. Na semana passada ele era o quinto. Outro time que subiu foi o Peñarol. O Peñarol na semana passada ele era o sétimo. E nessa semana está em sexto. O Atlético Capistranense na semana passada era o oitavo. Nessa semana é o sétimo. Lagoa do Velho era o nono. E nessa semana é o oitavo. O Atlético Canacé era o décimo. E agora está em nono. O Atlético Canacé é de Calcaia. E completando a lista está o Garoto da Vila. Na semana passada era o 11º, essa semana ele está em 10º. Essas subidas elas ocorreram mais devido ao time da Carqueja, que na semana passada era o 6º colocado, e mesmo jogando ontem, mas não cumpriu o que exige o regulamento, então ele fica fora da classificação conforme a sua pontuação. Mesmo com a sua pontuação, ele desce para baixo da tabela, até que ele regularize os seus jogos. E agora a gente vai falar sobre o campeonato virtual titular. Campeonato virtual titular. Vamos passar aqui o resultado dos jogos ocorridos no domingo, dia 27. Tivemos Agrovila de Aracoiaba 1, Peñarol de Redenção 1, Atlético Capistranense 4, Mundego de Baturité 1.
Bairro Central de Aracoiaba 3, Arisco de Aracoiaba 0. Boca Juniors de Capistrano 1, Garotos da Vila de Capistrano 0. União de Barreira 4, Cruz de Barreira 3. Sonrisal de Ocara 2, Mocoré de Ocara 1. Jamacaru 0, Novo Horizonte de Redenção 4. Com essa vitória expressiva e a terceira vitória no mês, o time do Novo Horizonte é o time que tem o melhor desempenho que teve, né? O melhor desempenho dos times no mês de setembro. Continuando com os resultados: Putiu de Capistrano 1, Flores de Baturité 1. Lagoa Comprida de Ocara 2, Planalto de Morada Nova 0. Fazenda Velha de Itapiúna 3, Jaguarão de Aracoiaba 2. Bolas de Cima de Ocara 1, Lagoa do Serrote de Ocara 0. Com essa vitória, o Bolas de Cima continua como sendo o time líder da nossa classificação. Portuguesa de Redenção 1, Lagoa Danta de Redenção 1. Santo Antônio de Capistrano 0, Nacional de Aratuba 0. Jordão de Baturité 2, Bom Jardim de Baturité 3. Veloz de Barreira 1, Vila Nova de Redenção 3. Caninhas de Aracoiaba 1, Chapada de Aracoiaba 1. Lagoa Bonita de Ocara 0, Lagoa do Velho de Ocara 2. Novo Gama Croatá 5, Boa Fé de Redenção 2. Itãs de Itapiúna 0, Barcelona de Capistrano 0. São José de Redenção 2, Real São Francisco de Acarape 1. Encosta de Aracoiaba 1, Pedra Branca de Aracoiaba 3. Arroz de Barreira 2, Novo Planalto de Barreira 3. Mutirão de Aracoiaba 2, Raposa de Baturité 0. União de Capistrano 7, Força Jorge de Capistrano 1. Esse foi o maior resultado que nós tivemos, né? Essa goleada. Novo Madureira de Baturité 1, Novo Corinthians de Aracoiaba 0. Carqueja de Capistrano 2, Palmeira do Capistrano 0. E fechando os jogos, Santa Rosa de Caucaia 2, Atlético Anassé de Caucaia 3. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Então, pessoal, atenção para a classificação. Em primeiro lugar, nós temos Bola de Cima de Ocara, 63 pontos, 13 jogos, 11 vitórias. Em segundo, nós temos Novo Horizonte de Redenção, 57 pontos, 13 jogos, 8 vitórias. Em terceiro, tem a Chapada de Aracoiaba, 56 pontos, 13 jogos, 8 vitórias. Em quarto, temos Lagoa do Velho de Ocara, 55 pontos, 12 jogos, 9 vitórias. Em quinto, Atlético Capistranense, 55 pontos, 13 jogos, 9 vitórias. Em sexto, nós temos Raposa de Baturité, 54 pontos, 13 jogos, 9 vitórias. Em sétimo, Atlético Anassé de Caucaia, 53 pontos, 12 jogos, 7 vitórias. Em oitavo, Penharol de Redenção, 52 pontos,
13 jogos, 6 vitórias. Em nono, temos o time Cruz de Barreira, 50 pontos, 13 jogos, 9 vitórias. E em décimo, participando do top 10, temos São José de Redenção, 49 pontos, 12 jogos, 8 vitórias. Continuando a classificação, em 11º nós temos o Novo Gama Croatá de Redenção, 49 pontos. O Mocoré de Ocara está em 12º lugar com 49 pontos. 13º nós temos União de Capistrano, 49 pontos. 14º Uruá de Barreira, 48 pontos. 15º Agrovila de Aracoiaba, 48 pontos. 16º Arisco de Aracoiaba, 47 pontos. 17º Jordão de Baturité, com 47 pontos. 18º Vila Nova de Redenção, 45 pontos. 19º Arroz de Barreira, 43 pontos. E completando o top 20, o time Rio Verde do Capistrano, com 38 pontos. Completando a classificação, nós temos aí o time Tristões de Aracoiaba, Boca Juniors do Capistrano, Guarani de Quixadá, Lagoa Dantas de Redenção, Putiu de Capistrano, Lagoa Comprida de Ocara, Alta Estrela de Baturité, Jaguarão de Aracoiaba, Mundego de Baturité, Garoto da Vila de Aracoiaba, Nacional de Aratuba, Encosta de Aracoiaba, Novo Corinthians de Aracoiaba, Carqueja de Capistrano, Bairro Central de Aracoiaba e o 37 de Ocara. O time Carqueja, Bairro Central e o 37, eles estão penalizados devido a não cumprir o regulamento no tocante à exigência de pelo menos 25% de seus jogos fora. Nós temos também uma classificação que a gente chama de melhores do mês. Essa classificação que há pouco eu repassei, ela é do geral. Mas todo mês a gente vai fazendo um comparativo e a gente tenta separar só o desempenho do time no mês. Então, nós encerramos o mês de setembro com 3 rodadas. E aí nós tivemos 2 times do qual a gente tem que parabenizar, que foi o Novo Horizonte de Redenção e o Atlético Anassé de Caucaia. Foram os 2 melhores times do mês e os 3 venceram seus jogos fora. O Novo Horizonte foi considerado o melhor time do mês devido ao critério de gols. Mas em terceiro nós tivemos Lagoa do Velho de Ocara com 17 pontos, o São José de Redenção com 15, o que corresponde a 3 vitórias em casa, e o time da Chapada terminou com 15 pontos. Foram 2 vitórias e um empate. Falando de artilheiro, novamente nós voltando àquela mesma questão que na semana passada nós divulgamos que o artilheiro era o Jonas da Carqueja. Mas como o Carqueja nesse momento está irregular, a gente entende que o seu artilheiro também esteja. E no momento que a Carqueja cumpriu o que exige o regulamento, então certamente o nome do Jonas voltará a estar presente entre os artilheiros. Então a nossa artilharia oficial nesse momento é o seguinte: com 17 gols, Doquinha do Penharol de Redenção, 16 gols, Valdeir do São José, Redenção, 14 gols, Ué Tristões de Aracoiaba. Com 12 gols nós temos o Newton do Lagoa do Velho de Ocara e o Van do Novo Horizonte de Redenção. 11 gols nós temos o Marquinhos da Raposa de Baturité. E com 10 nós temos o Daniel Cruz de Barreira,
o Pequeno, bola de cima de Ocara, o Rafael Raposa, que é do time Arroz de Barreira, e o Rogério, que é do time Chapada de Aracoiaba. Fazendo uma retificação, o Marquinho do time Raposa de Baturité, ele está com 12 gols, empatado com o Van do Novo Horizonte e o Newton do Lagoa do Velho de Ocara. E a disputa pelo melhor goleiro tá bem acirrada. Nós já tivemos Lagoa do Velho de Ocara em primeiro, depois ele foi ultrapassado pelo União do Capistrano e nessa semana já teve outra viravolta. Então nós temos o Lagoa do Velho de Ocara com 0,75 gols por partida. Em seguida temos União de Capistrano com a média de 0,77. Em terceiro, Garoto da Vila de Aracoiaba com 0,88. Em quarto, Bola de Cima de Ocara com a média de 0,92. E em quinto, temos o Agrovila de Aracoiaba com a média de 1 gol por partida. Então, pessoal, falando no desempenho semanal, nós temos Bola de Cima continua em primeiro. Na semana passada ele era o primeiro. Tivemos a mudança no segundo colocado. Na semana passada era o time Raposa de Baturité. Já nesse domingo quem assumiu a vice-liderança foi o Novo Horizonte de Redenção. O time da Chapada continua em terceiro. Quem subiu bem na tabela foi o Lagoa do Velho de Ocara, que está em quarto lugar. Na semana passada era o sétimo. O Atlético Capistranense continua em quinto, igual a semana passada. Uma caída que teve foi o time de Raposa, Baturité. Está em sexto colocado. Na semana passada ele era o segundo. Outro time que subiu foi o Atlético Anassé de Calcaia. Está em sétimo. Na semana passada era o 10º. Penharol continua em oitavo, igual a semana passada. O Cruz de Barreira, ele caiu. Agora ele está em 9º lugar. Na semana passada era o 6º. E completando o top 10, nós temos uma novidade entre os 10, né? Que é o São José de Redenção. Deu uma subida grande. Está em 10º. Na semana passada, ele era o 15º. E nós tivemos também uma descida grande, que já foi o Mocoré de Ocara. Ele está aí na 12ª posição. Na semana passada, ele era o 9º. E no domingo, depois do jogo do dia 13, ele era o 3º. Então o Mocoré de terceiro caiu para 9º e agora caiu para a 12ª posição. Completando aqui o nosso festival de números. É números, né, pessoal? Muitos números. Mas ainda bem que tem todos esses números para que a gente possa fazer um comparativo. Cada time faça o comparativo com outros times do seu município e com os times da região, que é a região do Maciço Baturité. Então, falando aqui da Liga de Aracoiaba, titular, nós temos em primeiro lugar a Chapada com 56 pontos. Em segundo, Agrovila com 48 pontos. E em terceiro, Arisco com 47. Então, o Arisco e a Agrovila só tem um ponto de diferença entre eles. Agora, do Agrovila para a Chapada, a diferença é de 8 pontos. Então, pessoal, depois dessa apresentação de como está o time rei no naipe do aspirante titular, nós estamos encerrando esse episódio. E estaremos de volta no episódio 18, que deverá entrar no ar na próxima sexta-feira, 20 horas.
Tchau, pessoal. Miguel, e o time rei? Eu amo o time rei! Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço.